Olá, pessoal que acompanha aí esse estudo do livro da Gênese da doutrina espírita. E você também que não acompanha o estudo, mas abriu esse vídeo para assistir. Se inscreva aí no canal, que nós sempre estamos fazendo vídeos curtos de temas diversos e estudos. Nesse momento estamos estudando aqui a Gênese. Já estamos no capítulo 11, no item 10. No título anterior, nós estudamos o princípio espiritual. Foram 2 vídeos estudando o princípio espiritual e agora vamos ver a união desse princípio à matéria. Quando falamos de princípio espiritual, necessariamente não estamos falando ainda do espírito. O princípio espiritual está em tudo que tem vida. Ele começa no mineral, é um assunto mais complexo, mas vive no vegetal, no animal e no homem, passamos a chamá-lo de espírito. Então, como que une esse princípio à matéria? É na matéria que evolui, é na matéria que ele ganha experiência, é assim que as leis divinas estabeleceu. Então vamos lá, união do princípio espiritual à matéria, o item 10, para quem está seguindo a versão da Federação Espírita Brasileira, página 186 aqui no PDF. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, quer dizer, o espírito atuar sobre a matéria, pelo que veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. O lenhador, para desenvolver sua capacidade, tem que habitar a floresta, tem que ir na floresta. Habitar por alguns momentos, que vamos deixar claro. Então ele está dizendo aqui que o espírito vem para a matéria para desenvolver as suas faculdades. Toda a matéria, tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Olha que aqui ele falou de espírito, que é uma evolução do princípio espiritual. Então ele falou que a matéria tanto é o objeto, né, é o objetivo, como é o instrumento. É através dela que ele lida com a matéria. Afinal de contas, nosso corpo é matéria. Eu estou habitando momentaneamente esse corpo material. E é através dele que eu posso interferir na matéria em geral. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e um instrumento do espírito. E, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário, a quem é dado um instrumento menos grosseiro, à proporção que ele vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Interessante isso aqui, ó. À medida que adquire novas aptidões, o espírito, ele é revestido de um invólucro, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero. E olha que ele já está falando de espírito, porque o princípio espiritual é assim, ele hoje dá vida a um gato. Quando ele ganhar toda a experiência daquela vida, ele vai passar para um animal com mais capacidade, com mais inteligência. Então ele vai ganhando novos corpos. Mas aqui estamos falando de espírito. E a gente sabe que, à medida que o espírito evolui, que ele entra em sintonia com mundos mais evoluídos e, consequentemente, mais felizes, ele usa corpos menos pesados, menos densos, mais sutis. É a evolução. E adaptado ao novo gênero de trabalho, porque o espírito sempre está a executar um trabalho. Então, sabemos que os mundos muito evoluídos, aqueles
Estamos falando de mundo encarnado, planetas. Aqueles que já estão quase no topo, sabemos que a sutileza do corpo é tão grande que se confunde com o perispírito. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório. Isso aqui tem que ser bem entendido. Eu já vi palestrantes se confundindo e cometendo erros doutrinários com isso aqui. O próprio espírito modela seu envoltório e o apropria às suas necessidades, aperfeiçoa-o e lhe desenvolve e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então é o próprio espírito que modela o seu envoltório. A gente chama o perispírito de modelo organizador biológico. Então o perispírito, a depender do perispírito, daquele espírito que vai reencarnar, ele automaticamente modela o corpo material, o corpo carnal, porque o perispírito também tem matéria, é matéria. Então ele modela o corpo carnal, as suas necessidades. Claro que tem a genética do pai e da mãe, mas estamos falando de características que dá ao espírito as possibilidades, né? Inclusive as deficiências vêm aí. As deficiências, as síndromes, vêm tudo aí, na passagem das características do perispírito para o corpo. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais. Cabe a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelho cerebral, o cérebro, mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. E aqui estamos falando da evolução ao longo dos séculos, né? O homem da caverna, e vai evoluindo. A ciência já estudou a mudança do cérebro de acordo com a evolução. Então, esse homem primitivo das cavernas, lá da Pedra Lascada, da época dos Neandertais, dos Sapiens, os primeiros Sapiens, que agora a gente é chamado de Sapiens Sapiens, né? Então, o cérebro vai se modificando. E o que é o cérebro? O cérebro é o aparelho material, esse computador fantástico capaz de receber os pulsos elétricos advindos do perispírito para jogá-lo no sistema nervoso, que são também sistemas maravilhosos, sistema nervoso central, sistema nervoso simpático, sistema nervoso periférico, para comandar esse corpo. No meu caso, de 85 quilos. Então, o espírito lança seus pulsos elétricos, que chega no cérebro e vem através de fios-condutores delicadíssimos, que nós botamos o nome de neurônios, que joga no sistema nervoso. Então, quando eu faço assim com minha mão, o espírito lançou, passou pelo perispírito, passou pelo cérebro, passou pelo neurônio, chegou no sistema nervoso e atendeu à vontade do espírito. Então, essa máquina, ela vai evoluindo, essa máquina chamada cérebro vai evoluindo com a evolução do próprio ser. Desse modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Né? Então, a cada época de evolução, o espírito, no passado, ele é mais grosseiro e ele vai se aperfeiçoando. Ele vai se tornando mais delicado. Né? Nós, na Terra, planeta Terra como planeta ainda de provas e expiações, temos corpos grosseiros. Olha a forma que a gente se alimenta, olha a quantidade que a gente se alimenta, a forma que a gente reproduz. A mulher sangra, a mulher tem dor. Então, somos ainda espíritos vivendo de uma forma ainda muito próxima do animal. Com a evolução, estaremos em mundos mais evoluídos e essa coisa vai se tornando mais sutil, a coisa vai se tornando menos material. Esse foi o grande sacrifício de Jesus Cristo, sendo um espírito puro,
ter que reencarnar nessa condição de um corpo pesado, de viver na Terra. Foi o maior sacrifício dele. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem por adiantar-se que fazer uso de suas faculdades rudimentares a princípio. Então, o que a gente tem que adiantar mais é o uso das faculdades, né, que são rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, a proporção que lhes aumentam as forças. Quando ele fala que abandona um envoltório para usar outro, ele está falando da reencarnação. Morreu o corpo, o espírito abandona esse envoltório, e a depender da evolução que ele já conquistou, ele reencarna em outro mais sutil, pode ser no mesmo planeta, né, em outras épocas. Nós fomos das cavernas, todos nós, e vamos evoluindo. Imagine que nós reencarnamos muitos séculos antes de Cristo, e agora estamos aqui, né, já no século XXI, reencarnando sucessivamente. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos. Em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontram os elementos necessários à sua vida carnal. Então aqui ficou claro que em todos os tempos houve mundos, planetas, né? E que geraram corpos para essa necessidade do espírito reencarnar. Espíritos e os princípios espirituais também, né? Os princípios espirituais também reencarnam, desde os mais simples organismos, como uma plantinha, até evoluir e passar pelo reino animal. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria, claro. Depois de funcionar por algum tempo, ele se organiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. Então, o princípio vital não acha mais elemento. Lembra que eu gosto sempre de comparar com a gasolina e o motor? É como se o motor quebrasse e não adianta mais aquela gasolina no tanque. Ela não vai dar mais movimento àquele motor. O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa emprestada. Então, é o espírito que está carente de vida. E quando o corpo morre, ele deixa-o e retorna ao mundo espiritual, né? Automaticamente ele se insere nas vibrações do mundo espiritual e vai estar ali no nível espiritual próprio do que ele já conquistou. Não é que todos que desencarnam se reúnem no mundo espiritual, não. Eu vou estar com aqueles que são compatíveis com minha sintonia, com os meus sentimentos. O corpo, conseguintemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Então ele está dizendo que não passa disso. O corpo é um envoltório destinado a receber o espírito. Essa máquina projetada aqui pelos espíritos superiores, pela ideia divina de como ocorreria, esse corpo aqui, ele é projeto só para receber o espírito, viver aquela fase de aprendizado de tudo e morrer. Eu estou aqui no ventilador, por isso que o cabelo está voando. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entraram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tem a formá-lo os mesmos elementos que os dos animais e a animá-lo o mesmo princípio vital, ou, por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo.
como tem vou ter que virar a página aqui, como tem a iluminá-lo a mesma luz e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. Olha quanta semelhança nossa com os animais. Está vendo? Formado o corpo, apesar esse corpo, quando chega ao estado humano, ele já é especial. Ele é feito do mesmo material, ele bota não padece dúvida. Ele é feito do mesmo material. Os elementos, quais são os elementos? É só ir lá na tabela periódica da química que a gente estudou, né? E os átomos, as moléculas formadas por esses átomos são parecidos. Se você cortar a pele de um gato, de um cachorro e a nossa pele, está lá. Oxigênio, hidrogênio, carbono, muito carbono, e o nitrogênio, que às vezes ganha o apelido aqui de azoto, né? E animado pelo mesmo princípio vital que dá vida aos corpos. Lembra a diferença? Eu gosto sempre de falar, né? Chega, cansa. Princípio vital, fluido vital. Vamos ver a diferença. Fluido é mais material, é como se fosse a gasolina. E o princípio vital são as características latentes nesse fluido que faz ele explodir, no caso da gasolina, ele pega fogo. Então, o princípio vital, ele tem essa capacidade de dar vida a um corpo, né? O fluido vital. O princípio é quando ele se une ao corpo e aquele princípio age, não é? A não se considerar, pois, senão a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Está vendo? Se você não considerar senão a matéria, deixando à parte o espírito, no nosso caso, e no caso deles, o princípio espiritual, tirando isso, os corpos têm composições e funções e maneira de viver muito igual. Os animais comem, bebem, expelem suas comidas, né? Reproduzem, sentem dor, nascem, crescem, morrem. Nesse sentido, a matéria, o funcionamento dos corpos tem essas semelhanças. Claro que tem muitos animais que tudo é diferente, né? Até o tempo que vive é diferente. A não se considerar, pois, senão a matéria, lendo de novo, subtraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga no animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece a distinção entre a habitação e o habitante. A habitação, o corpo, o habitante, o princípio espiritual ou espírito. Ou, numa choupana, ou envergando as vestes de um campônio, que é o camponês. Um nobre senhor não deixa de o ser. Quer dizer, se você considerar um homem nobre, esqueça títulos, dinheiro, pose e roupas. Na minha visão, o homem nobre é o homem decente, honesto, que respeita o próximo, né? Que ama o próximo no seu nível possível, na sua relatividade. Então ele está dizendo que esse homem pode morar num palácio, numa choupana, e agora eu acrescento, pode estar até caído na rua. Ele não vai deixar de ser esse homem nobre. O mesmo se dá com o homem, não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É seu ser espiritual, seu espírito. E lembrando de Jesus, foi assim. Ele vestia um corpo igual ao nosso, ele vestia um corpo grosseiro, desceu num planeta de provas e expiações, um planeta inferior. Se é inferior hoje no século XXI, com tudo que a gente vê, imagine
lá atrás, né, quando começou a contagem dos séculos, vamos chamar de século zero, século 1. Então, ele teve que vestir um corpo atrasadíssimo para a condição dele. Atrasadíssimo. Vamos encerrando aqui esse tópico, né, da união do princípio espiritual à matéria. E o próximo vai ser as hipóteses sobre a origem do corpo humano. Vamos estudar essas hipóteses. Um abraço a todos, que nosso Senhor Jesus nos abençoe sempre.